agora vocês vão ver como é fácil a gente passar as informações para o sistema, né? É lógico que nas primeiras vezes a gente vai se complicar um pouquinho, mas em pouco tempo você já vai estar entendendo o sistema e verá que ele é muito mais simples do que parece, né? E realmente a maior dificuldade está na leitura e extração de informações da sentença. Lembrando que para você dar início a essa aula, tenha assistido primeiro a aula Conhecendo o PJ e Calc, tá? Para que você consiga ter um pouquinho mais de familiaridade e entender o que a gente está fazendo aqui agora. Então, primeiro a gente coloca o nome da reclamante, né? Quem que é a reclamante? É a trabalhadora, que é a Maria. Aí colocaríamos o nome da advogada, da Maria, né? E só a B. E o nome do reclamado? Quem que é o reclamado? Em regra é a empresa, tá? Nesse caso aqui, como era empregada doméstica, a reclamada era uma pessoa física, Antônia. E vamos preencher os parâmetros do cálculo. Qual que é a cidade, né? A cidade é São Paulo, ó. Tá? Gente, só cuidado com o seguinte, muitas vezes vocês vão pegar processo, vara do trabalho de São Paulo. Não significa que a cidade que o trabalhador desempenhava a sua função era São Paulo. Então, sempre verifique no contrato de trabalho, na carteira de trabalho, onde desempenhava a função, porque tem muitas varas do trabalho que ela engloba várias cidades. Mas aqui no caso era São Paulo. E vamos colocar aqui. São Paulo. Data de admissão, nós já temos aqui, ó. 5 de maio de 2020. Então, 5 de maio de 2020. Data de demissão, 26 de maio de 2020. O que seria data inicial e data final? Opa, coloquei errado aqui, ó, 26 de maio de 2020. E data do ajuizamento, né? O que é data do ajuizamento? É a data em que a ação foi protocolada. A data em que o advogado fez a petição inicial, colocou no sistema para o juiz olhar. Então, é essa data, tá? A data em que a ação é protocolada, distribuída, ajuizada, tá? 2 de junho de 2021. O que seria data inicial e data final? Seria se a gente quisesse limitar o cálculo, tipo, eu não quero que meu cálculo seja desde... Aqui é 2021. Eu não quero que o meu cálculo seja desde 5 de maio, as verbas que eu tenho para apurar é a partir de outubro. Então, eu poderia colocar aqui, ó, 1 de outubro, tá? E data final a mesma coisa. Ou também, tem que apurar seguro-desemprego. Seguro-desemprego não é devido após a demissão? Então, ele estaria aqui na data final. Aqui, ó, outros parâmetros, o regime é tempo integral, vamos permanecer a carga horária de 220, tá? Aqui, ó, tudo igualzinho. Aqui, ó, marcar a projeção do aviso prévio indenizado. O que é isso, Fer? É que o aviso prévio, né, são mais 30 dias trabalhados. Então, esses 30 dias, em regra, devem refletir no 13º, nas férias, tá? E aqui, ó, tem esse campo maior e última remuneração. Se a gente preenchê-lo aqui, o sistema vai considerar esse valor como base de cálculo. E quando que eu devo preencher? Maior remuneração, gente, sempre quando tiver verbas rescisórias você preenche. Por quê? O sistema ele já vai buscar essa maior remuneração e utilizar como base de cálculo. Última remuneração eu utilizo apenas quando tiver uma base única, ou seja, nesse caso seria, né, que durante todo o contrato de trabalho é para considerar o salário base de 1.500. Então, você poderia preencher, mas nesse caso eu não vou preencher porque são poucas verbas que nós temos para apurar. Então, vou lá e vou salvar. Então, salvo os dados do cálculo, eu recomendo a gente seguir em ordem, tá? Então, não tem, beleza, mas vamos passando, né, ponto a ponto, até para não esquecer nada, tá? Na correria, no dia a dia do trabalho. Então, o primeiro ponto é faltas. Tem faltas para nós cadastrarmos? Não, não tem. Como que eu sei? Eu deveria olhar o processo, exato. Verifica se alguém mencionou sobre faltas, se foi juntado algum documento. Tem férias. A gente vai fazer uma alteração? Não, tá? A gente não vai realizar qualquer alteração aqui nas férias. Beleza, o trabalhador usufruiu, né? A trabalhadora recebeu as férias em si,
mas a gente vai pedir para o sistema calcular apenas o terço das férias, tá? Então, não tem qualquer alteração. Então, vamos passando. Histórico salarial. O que é o histórico salarial? O histórico salarial, gente, nós vamos colocar os valores que nós vamos precisar usar como base de cálculo das nossas verbas, tá? Então, em regra, seria aqueles valores que estão discriminados no Olerites que já foram pagos. E nesse caso aqui, qual que é o valor? Aqui, nesse caso, é 1.500, certo? Que é o valor que nossa trabalhadora recebia, certo? Ela recebia 1.500. Então, eu vou vir aqui, salário base, tá? Aqui a competência inicial e a competência final, né? Que seria do período de admissão até o período de demissão, ela recebeu o mesmo valor de R$ 1.500. Clico no maisinho. Mas o que é pedido na nossa sentença? Falou assim, olha, é para vocês calcular o FGTS de todo o contrato de trabalho, certo? Então, todo esse salário pago mensalmente não foi recolhido o FGTS. Então, a gente vai ter que apurar. E como que eu faço isso? Eu marco aqui a incidência, tá? Eu marquei a incidência, o sistema vai calcular, certo? E aqui, Fer, se já tivesse recolhido, aí a gente vinha e marcava aqui. Mas muito cuidado, tá? Por que muito cuidado? Ó, é pedido para ser apurado o saldo de salário de 21 dias, tá? Olha aqui, saldo de salário 21 dias. Quando a gente for apurar esse saldo de salário, ele vai estar selecionado lá o FGTS também. Então, a gente tem que optar. Ou eu vou calcular o saldo de salário aqui, ou eu vou calcular o saldo de salário lá no final. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou deixar aqui, tá, o FGTS marcado, mas quando a gente for colocar para apurar a verba saldo de salário, a gente vai ter que desmarcar. Por quê? Porque senão ocorre aquele bis in idem, tá? O FGTS do mês de maio estaria sendo calculado 2 vezes, tanto aqui no histórico salarial, quanto lá na própria verba. Aí a contribuição social, posso marcar? Pode. Por que eu marco a contribuição social aqui, né? Nesse caso. É somente para que não ultrapasse o limite do recolhimento, o teto previdenciário, né? E se eu marcar aqui, o sistema vai calcular? Não, não vai. Para que o sistema calcule, a gente tem que vir aqui na página da contribuição social e marcar o checkbox, apurar. Caso contrário, ele não vai. Ah, então peraí, Fer, deixa eu entender. O FGTS basta eu marcar aqui e o sistema vai calcular? Exatamente. O INSS, não. Se eu marcar aqui, o sistema não vai calcular? Exatamente, tá? Por quê? Porque não é competência da Justiça do Trabalho cobrar o INSS do contrato de trabalho, ou seja, dos valores que já foram pagos. Aí é apenas competência da Justiça do Trabalho cobrar o INSS daqueles valores que estarão sendo pagos dentro do processo. Então, vamos clicar em salvar. E temos nossa base cadastrada. E agora, Fer, para onde a gente vai? Agora a gente vai apurar as verbas, tá? Nós temos aqui a opção manual, que seria a gente criar uma verba do zero, mas nós temos a opção expresso, que as verbas elas já vêm pré-formatadas, basta nós realizarmos alguns ajustes. Então, a gente vem aqui e vai colocar as verbas que nós vamos apurar. E quais são elas? Saldo de salário, certo? Ó. Cadê? Terço de férias. Ah, então, peraí, vamos pegar aqui, ó. Terço de férias. Vamos pegar aqui as férias, né? E multa do artigo 477 da CLT. Pronto. Aí vocês podem falar assim, Fer, mas tem a multa do artigo 467, né? Só que ó, a multa do 467, pode ver que ela é reflexo do terço de férias. Então, o reflexo, ele não vai estar aqui no expresso, tá? E tem o FGTS. E o FGTS? O FGTS também não é aqui que nós calculamos em página própria. Então, eu venho aqui e clico em salvar. Primeira coisa, vamos para o saldo de salário. O saldo de salário, ó, ele já pegou o salário base, certo? Que foi esse que nós cadastramos aqui no histórico salarial. Ó, e vai fazer as devidas multiplicações dele. Só que qual é a primeira atenção que nós temos que ter aqui, ó? O sistema, ele vai apurar o salário base
com 26 dias, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu liquidar só pra gente fazer a contraprova. O saldo de salário, certo? Então, gente, sempre fazendo isso, ó. Sempre conferindo, ó. É que depois de um tempo a gente pega certa prática e a gente já sabe ali para onde vai, mas no começo realmente a gente tem que ir ponto por ponto, ó. Ele pegou aqui 1.300. No entanto, na sentença o juiz pede para a gente considerar 21 dias, ó, de saldo de salário. Mas o sistema ele não vai considerar 21 dias. Ele vai considerar o quê? Cadê, ó? Os 26 dias trabalhados em maio. Então, como que eu tenho que fazer, ó? Como que eu sei disso? Porque ele sempre considera assim, ele sempre vai considerar todos os dias trabalhados no último mês de trabalho como saldo de salário. Então, eu pego 1.500, divido por 30 dias, ó, vou multiplicar por 26, viu? 1.300. Mas não é esse valor, é para multiplicar por 21, vai ser o valor de 1.050. Fer do céu, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo que ele tá pedindo para proporcionalizar o salário base? Então, ele já pegou aqui o salário base, já proporcionalizou e multiplicou tudo por 1. Então, a gente vai retirar daqui, ó, e vai colocar aqui, ó. Salário base, proporcionalizar, não. Tá? Nossa, e agora, né? Como que a gente vai fazer? Vai ficar aqui dessa forma? Ó, vou clicar em salvar. E vou liquidar, ó, só para vocês verem. Vamos voltar aqui, ó. Ocorrências. Agora ele considerou o valor cheio, tá vendo? Então, o que eu vou ter que fazer, Fer? A gente vai ter que pegar essa continha que a gente acabou de fazer aqui na calculadora e pedir para o sistema fazer. Qual que é essa continha, ó? Só a gente ver. Ele pega o salário base, vai dividir. Deixa eu ver em editar. Vai dividir pelo divisor. Qual que é o divisor? 30. Vai multiplicar pelo multiplicador. Qual que é o multiplicador? 1. E multiplicar, né, pela quantidade. Qual que é a quantidade? 21 dias. E vamos vir salvar. Regerar. R$1.050. Pode falar assim, ai meu Deus do céu, que difícil, não é? Gente, é questão de prática, tá? É repetição, 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 tá? Na comunidade, como a gente trabalha muito com cálculos reais, então a gente consegue fazer esses ajustes e esses ajustes vão ficar tão impregnados na cabeça de vocês que já é uma coisa que vocês sabem de praxe. Na hora que vocês fazerem a leitura, vocês já sabem, opa, o juiz pediu 21 dias, aqui o trabalhador trabalhou 26 dias, então eu vou ter que fazer alteração, assim como qualquer outra coisa que vir acontecer, tá? Minha intenção é o quê? É que vocês consigam se virar em qualquer situação. Tipo assim, que nada tire você do eixo, porque você realmente sabe usar o programa, porque você realmente sabe ler e interpretar uma sentença. Tipo, que você consegue se virar independente da complexidade do caso que venha para você, tá? Isso é bom porque eu falo, a gente só consegue trabalhar com produção alta, com grande demanda de trabalho por mês, no momento que você consegue trabalhar dessa forma. Porque você fala assim, Fer, você faz bastante cálculo? Sim, eu faço. E como que eu consigo fazer esses cálculos? Justamente por isso, tá? Se eu não tivesse essa prática e um estudo em direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, eu não conseguiria. Porque todos os casos que eu tivesse, eu levaria muito tempo para conseguir realizá-los. Então, como eu já adquiri essa prática, e essa prática vem como? Vem com o tempo e com o estudo. Tempo e estudo. Basta você realizar o estudo e treinar, né? Que o tempo faz o restante. É consequência. Então, por isso que eu gosto de trazer esses exemplos para vocês, tá, gente? Mas não se assustem, eu sempre falo isso, não se assustem, que basta a gente treinar que vocês tiram de letra. Aí nós temos aqui a multa do artigo 477, né?
e por que eu falo para preencher maior remuneração? Porque ele já busca, tá? Então, sempre quando tiver verbas rescisórias, já preencha a maior remuneração. Aqui não vou ter que alterar nada, o sistema já fez tudo. Ele vai pegar aquela maior remuneração aqui, ó. Vai dividir por 1, ó, o divisor. Vai multiplicar por 1, né? E multiplicar por 1. Então, basta eu entender essa fórmula aqui do sistema. E agora nós temos as férias. No entanto, gente, é as férias mais 1/3 que a gente vai apurar? Não, né? É apenas o terço de férias, tá? E olha o que o sistema vai fazer. Buscou a maior remuneração, que é o que ele deve fazer. Beleza, pegou os R$ 1.500. Ele vai pegar esses R$ 1.500 e vai dividir por 12. Ele está certo? Ah, ele está certo. Dividiu por 12. Perfeito. Ele vai multiplicar por 1,33. Por que 1,33? Porque ele já vai considerar o terço das férias. Então, é as férias mais o terço. E multiplicar pelo avos, né? O que é avos? A cada mês trabalhado, o trabalhador tem direito a uma cota parte das férias, a uma cota parte do 13º salário. Então, ele vai multiplicar pela quantidade de férias que o trabalhador tem direito, tá? Então, a gente não altera nada aqui. Ele vai buscar aqui pela data de admissão e demissão e vai verificar. E também pelo aviso prévio. Mas, Fer, não é, né, as férias mais 1/3, é apenas o terço de férias. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá raciocinar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o multiplicador. Por quê? Porque o valor é para dividir por 12 de qualquer forma. É para eu considerar o valor das férias mais o terço? Não é para eu considerar apenas o terço. Ah, então beleza. Vou vir colocar aqui apenas para multiplicar por 0,33, que seria apenas 33% do valor das férias, que é correspondente ao terço. E o multiplicador, o avos, que é a quantidade de meses que o sistema vai calcular que o trabalhador terá direito a receber as férias. Então, clico em salvar. O sistema vai pedir para regerar. E liquidei. Verbas. Voltamos. Ó, vamos aqui em ocorrências, ó. Vendo? E olha só, ele considerou aqui, ó, o avos, 12 meses, então o trabalhador tem direito a umas férias fechadas e 2 meses aqui. Aí vocês podem vir aqui e falar assim, nossa, espera aí, ele trabalhou aqui, né, da data de admissão até a data de demissão, né, deu 11 meses, e aquele mês a mais, né, 11 meses deu 13 meses. E aquele mês a mais é o que? É o aviso prévio, tá? Então, ele já tá projetando o aviso prévio aqui, por isso, esse um mês a mais de férias, tá? Então, o sistema já faz a projeção. Ah, Fer, eu não quero que o sistema projete o aviso prévio no cálculo de férias, é para considerar ali apenas um mês de férias naquele último. Então, a gente tem que vir aqui, ó, retirar e também aqui colocar não apurar, tá? Mas não é o caso. A gente quer que projete. Só que olha só, aqui sobre o terço de férias tem a multa do artigo 467, né? Nossa, e como que a gente faz? Gente, o PJ Cálculo ele veio tanto para facilitar a nossa vida, ó, que ele já está pré-formatado, né, de acordo com os reflexos que incidem sobre as verbas de acordo com a legislação e de acordo com a recorrência, né, desses assuntos no tribunal. Então, é só clicar aqui, ó, e o reflexo já está aqui. E a gente só marca ele. Olha que facilidade, né? Aí, vamos dando continuidade. Tem mais alguma verba para eu apurar aqui? Tem o FGTS, tá? Aí, lembrando, você falou assim, Fer, o FGTS a gente pediu para ele ser calculado aqui no histórico salarial, né? Do último mês. E lá nas verbas, ó, do saldo de salário, ele tá pedindo, a gente pode deixar? Não, né? Senão vai calcular 2 vezes o FGTS no mês de maio. Então, a gente vai retirá-lo daqui. Aí vocês podem falar assim, Fer, por que você vai retirar ele daí e não dos 26 dias, né? Porque, gente, o trabalhador, ele trabalhou 26 dias. Ficou 21 dias de saldo de salário porque ele recebeu aquele comecinho, aqueles 4 primeiros dias, aqueles 5 primeiros dias, na verdade, né? Então, a gente quer que o sistema calcule sobre um todo, sobre esses 26 dias trabalhados, então a gente vai deixar lá. Aí, se o juiz tivesse para calcular saldo de salário 26 dias, eu teria deixado a incidência aqui e retirado lá do mês de maio no histórico salarial, tá? Então, faz diferença? Não, não faz. Não faz
se fosse os 26 dias. Se eu tivesse retirado do histórico salarial aqui e deixado marcado aqui, eu teria que calcular os 5 dias do FGTS, né, dos 5 dias trabalhados e acrescentar aqui, né? Então, para facilitar a vida, eu já fiz desta forma. Então, a gente desmarca aqui e clicamos em salvar. Aí agora, ó, continuando, tem cartão de ponto pra gente digitar? Não tem. Tem salário família? Não. Tem seguro-desemprego? Não. Tem FGTS? Opa, tem. Tá? Aí vocês podem falar assim, Fer, e agora? O FGTS, o que ele está considerando aqui? Gente, ele vai considerar tudo aquilo que a gente marcou o checkbox do FGTS aqui na apuração das verbas. Aqui, histórico salarial, ele vai considerar aqueles que a gente marcou o checkbox? Vai. Ó, terço de férias não vai ter, por quê? Porque é verba indenizatória. Aqui no artigo 477 também não vai ter, tá? Saldo de salário a gente retirou porque já apurou. Então, tudo que a gente pediu, ele vai considerar. E a multa, né? Será sobre todo esse valor que o PJCal que vai estar calculando. Então, a gente vem e clica aqui, ó. Multa do FGTS e clicamos em salvar. Pronto, agora ele vai apurar também a multa de 40%, além dos 8% do FGTS. Ó, a contribuição social que eu falei. Falei assim, gente, ó, não basta a gente colocar aqui, né? Para que seja calculado, nós deveríamos colocar aqui. Aí vocês podem falar assim, Fer, mas nesse caso não foi apurado, né? Não foi, realmente não foi. Não tem que pedir para apurar? Não, não é competência da Justiça do Trabalho. Aí você falou assim, mas eu fiz uma sentença que o juiz mandou eu apurar o INSS de todo o período trabalhado. Posso apurar? O juiz mandou, a gente obedece, beleza? Tá na sentença, a gente faz. Não cabe a nós discutir mérito da questão. Tem previdência privada? Não tem. Tem pensão alimentícia? Não tem. Imposto de renda a gente sempre deixa marcado a apuração, tá? Se caso chegar no limite, vai ser descontado. Caso não, não será. Multas e indenizações? Não tem. Honorários? Tem. Né? Quem que deve os honorários? Aqui nesse caso, é o reclamado, né? A empregadora. Qual que é o valor? Ele vai ser calculado sobre o valor que está sendo apurado. O valor é o bruto, tá? Quem que vai receber? É a trabalhadora? Não, é o advogado. Então, quem vai receber é o advogado da reclamante. Gente, se você estivesse realizando um caso prático, pelo amor de Deus, não vem aqui e coloca advogado da reclamante, que eu já vi cálculo desse jeito. Você vai vir aqui, vai colocar o nome do advogado, tá? E clicamos em salvar. Custas judiciais? Tem? Sim. Qual que é o valor das custas? R$200. Onde você viu isso? Na sentença. Aí a gente não vou entrar no mérito da discussão do que? Fer, é o valor arbitrado na sentença? Fer, é os 2% sobre o valor da liquidação? Não vou entrar nessa discussão agora, porque a gente tem uma aula que fala somente sobre isso, tá? Nesse momento, como que você vai fazer? Vou colocar nesse momento somente esses R$200, tá? Que foi arbitrado na sentença. Então, a gente vem aqui nas custas, coloca informado, coloca aqui, ó, o valor de R$200, tá? Qual que é o vencimento, Fer? O vencimento é a data em que passou a existir essa dívida, esse débito, esse direito. E quando passou a existir esse débito das custas? Na sentença, foi quando o juiz falou que era aquele valor. Então, a gente vem e coloca a data em que essa sentença foi proferida. 17 de agosto de 2021. Salvamos. E agora, correção monetária, juros e multa. Aí vocês podem falar assim, Fer do céu. Mas esse caso aí, o juiz pediu para você ver qual vai ser a melhor opção para o trabalhador, não sei o que. Beleza, realmente. Só que como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de acordo com a ADC 58 e 59. E o que a ADC 58 e 59 fala? IPCAE, como correção monetária, até a data do ajuizamento. Após a data do ajuizamento, sem correção. Né? Qual que é a data do ajuizamento? Né? Tá aqui, ó. 2 de junho de 2021. Então, 2 de junho de 2021. Ah, e tem os juros ainda, né? Isso, tem os juros.
O que a DC 5859 fala? Que é devido a TRD na fase pré-judicial. O que é fase pré-judicial? É a fase até a data do protocolo da ação. Então, até o dia 2 de junho de 2021, será devido IPCAE mais a TRD. E a partir dessa data é devido o quê? Somente a Selic. Então, a Selic, Receita Federal, é devida a partir do dia 2 de junho de 2021. E salvamos. E pronto, gente, nosso cálculo está prontíssimo. Vamos liquidar. Eu sempre utilizo a terceira opção aqui, tá? Tem aulas explicando exatamente o que significa cada uma dessas, mas em regra eu sempre utilizo esta terceira opção. Data de liquidação está dia 31 de janeiro de 2022. Clicamos em liquidar. Deixa eu ver se minha tabela está atualizada aqui. Com os índices dessa data. Demora um pouquinho mesmo, gente, só vindo aqui. Dessa forma a gente atualiza, tá bom? A correção monetária, tá? Voltando aqui em liquidar, imprimir nossa tabelinha, nosso relatório do nosso cálculo. Aqui 90%, ó. E aqui está terço de férias, o valor, aqui ó, a multa do artigo 467 sobre o terço de férias, ó, logo embaixo. Multa do artigo 477, ó, 1.540. Por que ficou 41 centavos? Porque esse valor aqui ele já está corrigido, tá? Pelo IPCA e ATR, tá? Saldo de salário, FGTS, multa. Aí aqui, ó, dedução de contribuição social. Lembra aqui, ó, nessa parte da sentença que estava bem complicado aqui, que fala, ó, comprovação do recolhimento de tributos, observará os critérios dessa súmula. É isso aqui, ó, que fala que o INSS, que seria descontado do olerite, deve ser descontado da trabalhadora mesmo assim. Então, é deduzido, tá, o INSS devido pela trabalhadora. Então, o valor líquido para ela receber vem para esse valor. Aí aqui, ó, o valor que a empresa tem que pagar. Esse valor líquido, certo? Mais a contribuição social devido pela parte patronal. Os honorários devidos para o advogado, tá, da trabalhadora. Imposto de renda, ó, tá zerado. Sobre os advogados, não coloquei, tá? Imposto de renda devido pelo reclamante, ó, não tem, tá vendo? Zerado. Por que tá zerado? Porque ela ganhava pouco, então não chega nem a recolher o imposto de renda retido na fonte. E aqui as custas que a gente cadastrou. Gente, conselho para a vida. Sempre realizem a leitura disso daqui, porque sempre quando vai ter impugnação vai ser isso daqui. Juros errado, tá? Aqui, ó, alguma súmula que vai estar sendo considerada errado, ó. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Ó, súmula 368 do TST. Aí vocês falam assim, ah, Fer, mas pra mim fica difícil, né? Eu não sei o que é a súmula, né? Como que eu vou fazendo? Vai procurando, toda vez leia. Toda vez leia. Aí tem essa súmula aqui, eu não sei o que é que eu vou fazer. Digita no Google, súmula 368 do TST. Aí você vai ver, ah, é verdade, é isso daqui mesmo. Ah, verdade, já vi uma aula sobre isso. Gente, e olha aqui, ó, contribuições sociais sobre o salário devidos calculado conforme item 4 e 5 da súmula 368 do TST, aquilo que está proferido na sentença. Então, sempre leiam isso aqui, ponto a ponto, para vocês verificarem se está exatamente como está na sentença. Por quê? Por que isso? Porque é aqui que ocorre a maioria dos erros, tá? Quando você tá ali entre bons profissionais, que não vai cometer erro muito grande dentro de um cálculo, tá bom? É nesses pequenos detalhes que você pega. Até quando você for realizar a impugnação de um cálculo, tá? É nesses pequenos detalhes que às vezes você vai conseguir ali também aumentar ou reduzir o valor dos cálculos. E aqui, gente, ó, tudo demonstradinho, ó, nosso histórico salarial, ó, o terço de férias, tá vendo, ó, como foi calculado aqui, ó, o multiplicador,
tudo bem bonitinho. Ó, o FGTS, tá vendo, ó? Lembra que era para calcular o FGTS de todo o contrato de trabalho? Ó, aqui está a base. Ele pegou 1.350 e multiplicou por 8%. Aí vocês falam, Fer, mas o salário era 1.500, porque ali no primeiro mês ele pegou 1.350. Opa. Porque o trabalhador começou a trabalhar aqui, ó, no dia 5 de maio. Então, vamos para a calculadora tirar a prova real. 1.500 dividido por 30. Ele trabalhou 25 dias? Não, é 26, 50 vezes 26. 1.300. Aqui ainda deu mais, então são 27 dias de trabalho. Eu que tô fazendo os cálculos errados. Vamos lá. Exatamente. Vão ser 27 dias, é 31, né? Então, 1.500 divide por 30, multiplica por 27, 1.350. Mesma coisa aqui no final. Vai multiplicar por 26 dias trabalhados, né? Que o trabalhador parou de trabalhar no dia 26 de maio de 2021. Mesma coisa. 1.500 divide por 30, multiplica por 26, 1.300, tá? Aí, Fer, se tivesse aviso prévio com a FGTS, se tivesse 13º, estaria tudo somado aqui no último mês da rescisão, tá? Aí seria tudo somado e iria aparecer aqui 8%. Então, caso quisesse tirar contra a prova, a gente ia ter que ir discriminando cada valor. Ó, tudo perfeitinho. Pessoal, espero que tenham gostado. Tentei detalhar até para que vocês comecem a adquirir um conhecimento aprofundado ali para que realmente sejam profissionais de excelência, tá? Foi um cálculo simples, mas a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Eu vou disponibilizar também para todos que estão inscritos na jornada um cálculo um pouquinho mais complicado para a gente ir melhorando e se aprimorando, tornando cada vez melhor. E me conte o que vocês acharam. Falou, Fer, muito difícil, Fer, consegui pegar. Podem mandar sugestão de aula, me falem no direct o que vocês acharam da aula e curta o vídeo. Quem não me acompanha no Instagram também, me acompanha lá e se inscreva no canal.